Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agenda sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira você tem encontro marcado com especialistas e lideranças para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. A pauta de hoje é ética empresarial. E para falar sobre isso, convidamos Maria do Carmo Whittaker, que é professora e consultora em responsabilidade social e ética empresarial. Maria do Carmo, obrigada por você aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. A ética, por si só, já é um tema muito relevante. Ética empresarial certamente vai render uma conversa muito rica e produtiva, não é, Maria do Carmo? Com certeza. E a primeira questão que eu faço, já para desmistificar os conceitos de éticas, né? A ética pessoal e a ética empresarial são a mesma coisa? Há distinção entre uma e outra? Qual a diferença entre a ética pessoal e a ética empresarial? Se é que há alguma diferença entre elas. Ótima questão, porque às vezes a gente acha que a ética a ética vem da filosofia e tem a ver com a conduta humana. Então, a ética da pessoa é a ética que ela vai trazer pela formação do seu caráter, pela sua integridade. Algumas vezes há uma discussão se a ética vem ou não do berço, e tudo isso é muito importante para a formação da pessoa. E a pessoa vai atuar em diferentes setores da sociedade. E nesses setores, a sua integridade pessoal permanece a mesma. Então, se ela estiver numa empresa, ela vai estar agindo na empresa segundo os critérios éticos, segundo as convicções que ela tem. Assim como em outros setores. Até aconteceu um episódio interessante. Eu tenho uma época eu estava dando aula para alunos numa escola de administração, e o curso versava sobre a ética nos diferentes ramos da empresa. Ética em negócios internacionais, ética em finanças, em relações internacionais, na área de relações humanas. E eu pedia para que cada aluno desenvolvesse um seminário com o tema de algum desses segmentos da empresa. E algumas vezes eles ficavam era difícil, porque nem sempre eles tinham, na empresa onde trabalhavam, algumas coisas que pudessem dar de exemplo. Mas isso servia para contra-exemplo, e sempre a gente aproveitava muito bem a aula. Mas uma vez eu entrei na sala de aula, e como eles tinham o tema do seminário, que chegava para fazer o seminário, já colocava o tema na lousa. E um dia eu entrei na classe e o tema que estava colocado era ética no pagode. Aquele aluno que quis fazer uma brincadeira, acho que ele nem imaginou como foi possível conversar e mostrar que a ética é uma só. E ela vai se apresentar na pessoa, segundo a integridade da pessoa, de acordo com as suas convicções, e, portanto, esteja no pagode, esteja eu também costumo brincar, esteja ali na câmara, no consultório dentário, ou como dentista, ou como sofredor, ou no pagode, na empresa, na família, é tudo uma coisa só. Né? Você não vai ser ético, porque isso seria um contrassenso numa situação, em outra, não. É um contrassenso, mas não é que não exista uma situação desta, porque todos nós almejamos ser coerentes, ter atitudes coerentes, mas nem sempre conseguimos isso. Né? Então, mas o objetivo é esse, quer dizer que haja essa coerência. Então, isso é que faz com que as pessoas que atuem na empresa, se forem éticas, a empresa será ética. Nós não podemos dizer que a empresa é ética. Na verdade, a empresa é uma ficção de direito, é uma pessoa jurídica. As pessoas que constituem a empresa, os seus diretores e os seus funcionários, é que serão ou não éticos de acordo com o seu proceder, com a sua atuação.
Acho que é essa que é a diferença para termos metodológicos, porque, na verdade, é uma ética só. Uma ética, tanto a pessoal quanto a empresarial, sempre é baseada em valores éticos. Agora me ocorre uma outra questão. Esses valores éticos que vão determinar as nossas atitudes éticas, elas podem sofrer influências da cultura local? E se sim, daí vem a segunda questão. É correto dizer que não são valores universais, ou se são valores universais, são valores influenciados pela cultura local. E que daí a gente pode ter diferença entre diferença de valores éticos entre continentes, entre países, entre cidades e até entre pessoas? Eu acho que a gente tem que distinguir princípios e valores. Princípios sobre os quais a ética se assenta são universais e valem para qualquer povo. Por exemplo, honestidade, a integridade, amizade. A amizade talvez já seja mais valor mesmo, mas esses dois primeiros são pilares que vigoram em todos os tempos, em todos os povos, em todos os países. E então o que mudam são exatamente os valores. E esses valores sofrem influência da cultura, dos povos, etc. Mas a própria ética, fundamentada nos princípios, esses princípios sim são universais. Agora, existem vários, vamos dizer, diferentes correntes éticas, diferentes correntes filosóficas, mas daí já fica meio teórico demais para o nosso caso aqui. Mas então você diz que tem sim influência da cultura local, existe essa possibilidade? Sim. Não na própria ética em si, mas nas atitudes e nos valores de cada um das pessoas. Tá certo. Bom, eu vou pedir licença para chamar um vídeo que é do Benchmarking Brasil, que é um programa que certifica os detentores das melhores práticas. E ela que traz também na sua metodologia bastante assim, rigor conceitual e bastante respeito às questões éticas e valores éticos. Você, inclusive, até conhece, né, Maria do Carmo? Sim. A Maria do Carmo foi integrante de uma das comissões técnicas do Benchmark Brasil, da edição 2006, né? Isso. 2006. Vamos ver esse vídeo e depois a gente volta para comentar. Benchmark Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Então, empresas que têm boas práticas de sustentabilidade podem participar. O Benchmarking Brasil, ele compartilha, ele difunde, ele incentiva a adoção das boas práticas nas empresas e ele tem o maior banco de sustentabilidade do país, com 250 práticas e mais de 130 empresas. Maria do Carmo até já teve a experiência de ser um dos integrantes da comissão técnica, pode até falar das práticas que você ali avaliou, com certeza muitas delas tinham aí esse olhar ético, né, de atitudes e valores éticos, não é, Maria do Carmo? Muitas. Primeiro, quero te parabenizar, porque todos esses anos eu tive acompanhando, tivemos a sorte de nos conhecer pela internet, e depois demos continuidade, eu pude acompanhar o seu trabalho nesses últimos 10, 12 anos, e realmente tenho visto o crescimento e o seu esforço. Parabéns por tudo isso. Obrigada. Eu acho que também o grande mérito de tudo isso são as empresas que colocam essas práticas, e se você que está assistindo tem uma boa prática de sustentabilidade na sua organização, concorra, né? Quem sabe você fará parte do ranking 2013. E como nós estamos falando de ética, eu acho que um outro valor, vamos chamar assim, uma outra palavra que me remete à ética é a cidadania, né? E a gente tem aqui um quadro chamado Minuto Cidadão, que dá dicas sobre como você ser cidadão, como que você deve fiscalizar a transparência do governo, que é como especialista em contas públicas, e eu vou chamar essa vinheta para a gente assistir. Você sabe o que acontece com quem comete
o crime de responsabilidade fiscal, essa lei, ela vem em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei que pede que o gestor público tenha uma gestão responsável, um equilíbrio nas contas públicas. Com isso veio a Lei 10.028, que impõe penas àquele gestor público que desrespeita. Um exemplo de penalidade são detenções de 3 meses até 3 anos para quem não cumpre o que diz essa lei. É um avanço muito grande, por quê? Porque os gestores têm que ter um cuidado maior com o dinheiro público. Minuto Cidadão, trazendo informação a vocês. Tá certo, dinheiro público tem que ter muito cuidado e que bom que tem essa lei que ela tá em vigor aí, ajuda a gente a ter mais honestidade, não é, Maria do Carmo? Isso, realmente. E é preciso que seja cumprida e fiscalizada. Fiscalizada pelos cidadãos, né? Que somos nós. Mas é uma maneira de informar você, cidadão, né? Que existe essa lei, existe essa punição, então você, na cidade que você está, você pode recorrer a ela, né? A qualquer momento que ache necessário. Bom, voltando aqui à conversa, eu não posso de citar o momento global que a gente vive, de muita concorrência, né? O mercado global, crises econômicas, degradação do meio ambiente, consumismo, né? Que mais? Trabalho infantil, tráfico de pessoas. Daí vem a pergunta, Maria do Carmo, como identificar a ética empresarial nesse contexto? Como que a gente pode reconhecer se uma empresa é ética? Quais seriam, assim, os detalhes, os atributos que ela deve conter? A empresa, como a gente já comentou antes, será ética na medida em que cada integrante da empresa for ético. Eu me lembro de uma vez um diretor de uma empresa contar que um funcionário foi ao escritório, à sala dele, e disse: olha, nós vamos ter um problema porque a nossa mercadoria está na alfândega, eles estão fazendo aquela operação tartaruga e não vamos conseguir desembaraçar a mercadoria a tempo para o nosso compromisso. E o diretor falou: dilema ético não estou vendo nenhum aí, porque, sim, mas como não está um dilema ético? O problema do nós vamos subornar ou não vamos subornar os fiscais na alfândega e tal? Eu falei: não, mas já está resolvido isso. O que diz o nosso código de ética? Nós podemos aceitar suborno? Não, então não vejo problema aí. Agora, é claro que é o presidente da empresa falando. Isso tem um peso muito grande. Se fosse apenas o próprio funcionário para decidir isso, ele precisaria conquistar os outros na hierarquia de valores na empresa, o diretor, o gerente, etc. Né? Mas a ideia é essa, quer dizer, uma empresa que de fato é ética, ela vai tentando transmitir isso para todas as pessoas, para todos os seus integrantes. Você então diria que, embora haja concorrência e tudo mais, existe a ética empresarial e ela pode ser de alguma maneira reconhecida, né? Sem dúvida. Quer seja para os seus trabalhadores, colaboradores, como também para os seus consumidores. E daí me remete uma outra questão. A gente está vivendo nesse momento uma grande crise econômica num dos continentes mais velhos, que é a Europa, né? E daí eu faço uma questão também para você, que é a seguinte: essa crise econômica, ou em geral, crises econômicas, elas podem afetar a ética empresarial? Na verdade, eu não sei se a crise é só econômica. Eu penso que a crise tem também um conteúdo ético, porque se houvesse uma consciência dos cidadãos, de uma maneira geral, tanto governantes como governados, seja no continente que for, né, mas a gente sempre espera que a velha Europa sempre traga uma substância maior de conhecimento, de experiência, e a gente fica até meio impactada quando vê que as coisas que estão acontecendo na Europa e que estão refletindo em tudo. Eu acho que mais do que econômica, porque o primeiro impacto surge na economia, mas é principalmente uma crise de valores, uma crise de falta de consciência, uma crise de não contar com o bem comum, uma preocupação geral pelo bem, enfim, de uma nação, então, de um grupo. Baseado nisso, tem até uma crise ética, né, de valores éticos. Sim. Porque quando você fala de bem comum, exatamente, o valor universal é que haja tratamento igual para todos e tudo mais.
Então, e que seja o bem comum não é a soma do bem de uma pessoa ou de um grupo com mais outro. É aquele conjunto todo que se pretende que seja melhor para todo um grupo, né? Uma nação. Tá certo. E quando a gente fala em ética empresarial, isso vem para dentro da empresa, mas está tão interligado com a sociedade que ela impacta ao mesmo tempo que recebe impactos de volta, né? Maria do Carmo, eu vou pedir licença para a gente chamar também aí um vídeo que é sobre as nossas publicações. A gente também acredita que o conhecimento, a leitura, tudo isso ajuda a você a ter uma maior clareza, transparência sobre os assuntos e formar também aí a sua cidadania, os seus valores éticos. São publicações que eu considero leitura obrigatória para quem trabalha ou se interessa pelo tema sustentabilidade. Vamos ver? Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Bom, tá aí as publicações, muitas delas são de free download, inclusive a revista Benchmarking, o número 8 é essa que vocês estão vendo. A versão eletrônica está disponível no site para você baixar, tem artigos técnicos, entrevistas, depoimentos, tudo exclusivo. Agora, as pessoas que participarem do nosso calendário de eventos, nós temos praticamente um evento por mês, a partir de março, receberão a versão impressa da revista. É leitura obrigatória. Além da revista, tem livros, e-books e tantos outros, né? E eu vou aproveitar e chamar um outro vídeo que chama Minuto Saúde, porque saúde e qualidade de vida também é sustentabilidade, não é, Maria do Carmo? Sim, certamente. Vamos assistir e nos animar. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o percentual de obesos no país cresceu de 11,4% para 13,9% entre 2006 e 2009, ou seja, quase metade dos brasileiros adultos sofre com excesso de peso. Observou-se também o aumento da obesidade entre os jovens, mostrando que essa geração foi muito influenciada pelas mídias a consumir produtos calóricos e gordurosos. Algumas doenças decorrentes da obesidade são as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e assim por diante. Devemos trabalhar com a prevenção mais do que com a remediação. Devemos ter uma alimentação balanceada, praticar esportes, nos exercitar, evitar o sedentarismo, beber bastante água e intercalar o seu trabalho com momentos de pausa para relaxar. Lembre-se, ser saudável é ser sustentável. Até a próxima! Até a questão da obesidade também remete à questão da ética, né? Enquanto você tem países com a população muito obesa, porque tem excesso de alimento e também não tem o alimento certo, você tem outros países que sofrem exatamente com a escassez dos alimentos e que tem uma taxa, não tem obesos, né? Então você tem razão, Maria do Carmo, a crise antes de ser econômica é de desequilíbrio, é de ética, é de valores, é uma coisa... É um papo muito profundo esse da ética. É muito profundo, consciência e tudo mais, né? E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta bem provocadora para você. A nossa pauta é ética na vida das empresas, é ética empresarial. A pergunta é a seguinte, competitividade e ética combinam? Dá para ser competitivo e ético ao mesmo tempo ou não? Eu vou até explicar o porquê dessa pergunta. A gente vê muito nos executivos falarem o seguinte, tudo que é ligado à questão do meio ambiente, à responsabilidade social, é visto por parte dos executivos como despesa e não como investimento. E a gente sabe que isso significa a interferência na competitividade. Porque que toda empresa quer é competitividade. Então vamos esclarecer de uma vez por toda esse mito, né? Competitividade e ética combinam? Ótima questão. E aliás eu gostaria até de relatar um
um episódio que me fez pensar muito nesse assunto, entre os concorrentes, né? Como é que pode existir a ética entre os concorrentes? E lógico, não só pode, como tem que existir, porque faz parte da integridade da pessoa. Eu não posso ser ético numa coisa e não ético na outra. E foi exatamente num desses eventos de um benchmarking, já há mais de 8 anos, deve ser, que um dos que ganhou o benchmarking se apresentou e logo começou a falar que, graças aos seus concorrentes, ele tinha conquistado aquele prêmio. Por quê? Todos os dias ele tinha que se levantar mais cedo, ele tinha que se preparar mais, ele tinha que preparar melhor o pessoal dele, enfim, tudo o que ele fez para chegar aonde estava. E com a preocupação de se preparar e atender os seus clientes, os seus consumidores. E não essa outra concorrência que muitas vezes a gente vê, que é de estar pisando em cima das pessoas, em cima dos concorrentes e prejudicando os demais. Então, acho que a competitividade, na medida em que cada empresário se preocupar de dar o máximo à sociedade, aos clientes, à empresa, aos funcionários, sobretudo, ele vai estar competindo com os demais, mas sem aquela ganância de querer que o outro não consiga ou que o outro vá mal e ele bem. Todos podem ir bem. E quem ganha com isso é a sociedade, porque há um aprimoramento nos serviços, no comércio, no trabalho, no atendimento às pessoas, enfim, de um modo geral. Então, acho que é muito importante a ética, inclusive na competitividade. O benchmark, ele dá voz, né, a esses gestores e das boas práticas. Agora me remete a uma questão também de competitividade que você falou. É igual uma grande corrida de atleta. Se você joga limpo, que vença o melhor, aquele que se dedicou mais, que treinou mais, não aquele que tomou anabolizante, por exemplo. Exatamente. Né? Então, eu acho que na questão da empresa é a mesma situação, que vença aquele que realmente tem o melhor a oferecer para o consumidor, né? Isso é jogar limpo, é chegar lá com seus próprios méritos, não é? Exatamente, acho que é por aí, né? Por aí que tem que ser mesmo. E daí eu queria também fazer uma outra pergunta em relação à ética empresarial, que é o tema aqui do programa. Código de conduta e código de ética. Existe alguma diferença entre uma coisa e outra? Ou são coisas iguais? Na verdade, as empresas dão nomes, código de conduta, código de ética, uma relação de valores, e é a mesma coisa, porque todos eles tratam da conduta humana em relação ao bem e ao mal. Porém, há uma diferença, sim, no código de ética profissional e nos códigos de ética das empresas. Todas as profissões regulamentadas têm o seu código de ética e é fiscalizado, esse código de ética é baixado por uma lei, passa pelo Congresso, enfim, todo o processo legislativo, então é muito mais formal. Enquanto que o código de ética da empresa é aquele código bem mais acessível, que vai servir de parâmetro e critério para o andamento da empresa, a gestão da empresa de um modo geral. Certo. Agora, quando que essa prática de ter código de ética, né, começou a ser adotado pelas empresas? Foi em algum país específico? E no Brasil, a gente tem algum levantamento para saber quantas empresas implantaram o código de ética? Bom, lá pela década de acho que 70, 80, começaram as multinacionais vindo para o Brasil, principalmente dos Estados Unidos, começaram com os códigos de ética, porque as empresas já tinham lá, e algumas empresas da Europa também. E daí foi se difundindo essa ideia, porque, claro, os empresários se encontrando e falando, na minha empresa o código de ética é assim, assado, os outros também queriam, mas eu não acho que só porque os outros têm o código de ética, toda empresa tem que ter o seu. Ela só pode ter código de ética uma vez que a ética estiver impregnada mesmo na cultura da empresa, porque senão seria alguma coisa até contra ela mesma, né? Seria uma desvantagem, porque falam uma coisa e não cumprem os seus funcionários. Seria a antiética. Exatamente. Seria uma mentira. Ele queria ter a ética só para a ética como uma coisa de competitividade, já que os seus concorrentes
tem esse código, então ele vai ter também. É preciso que saia da convicção dos diretores. Uma vez nós recebemos até uma solicitação para fazer um código de ética, e a pessoa perguntava, e quanto custa um código de ética? E então a pessoa que trabalhava comigo falou, se você quiser um código de ética copiado de outra empresa, é o número de páginas que ele tem, você tira xerox e pronto. Mas o código de ética tem que ser o fruto da cultura da empresa. Então é nesse sentido que... E participação de todo mundo. Então daí a importância também que cada pessoa tenha princípios éticos, etc. Você falou da cultura, né? Que é muito importante você ter essa cultura de construção de valores, de consciência. E eu, então, já é um gancho para me chamar o vídeo Cultura de Sustentabilidade. Vamos assistir. Cultura de Sustentabilidade. Interação, arte, informação, lazer e cultura, entretenimento, fóruns, oficinas, aprendizado, conteúdo, educação, cidadania. Projeto incentivado. Patrocine. Nós temos esse projeto, que é um projeto incentivado pela Lei Rouanet, e as empresas que quiserem patrociná-lo, ele está à disposição. Trabalhamos com a arte, a conectividade da arte, com a sustentabilidade, porque isso é muito importante, para construir uma cultura de sustentabilidade, baseada no equilíbrio, na inclusão social, no respeito ao meio ambiente, e tantos outros valores éticos, né? E nós temos também aqui um quadro que chama Virando do Avesso, que é um quadro de educação ambiental e inclusão social. Ensina você a transformar aquilo que seria descartado em um novo produto, incentivando o consumo responsável, não desperdício. Vamos assistir. Meu nome é Maria das Graças e eu faço parte do Instituto Mais. Eu vou mostrar para vocês como reaproveitar a revista fazendo os vasos de sua preferência. Para produzir esse vaso vou precisar mais ou menos de 4 revistas, tecidos, uma tampa de vidrinho, cola, um cubo de papel toalha, adesivo, estilete e tesoura. Aí para começar você vai acertar a revista direitinho. Agora você vai colocar a fita adesiva. Aí tem que deixar secando até o dia seguinte. Esse é o vaso que eu acabei de produzir. Espero que vocês tenham gostado da dica. Espero vocês no próximo programa. Boa tarde. Muito legal, não é? Fabuloso, muito interessante. Criatividade, senso crítico, reaproveitamento de materiais faz bem para a natureza, para a autoestima, porque é você que fez isso, e também para o seu bolso. Isso é tudo de bom, isso é sustentabilidade. E eu quero então agora falar com a Maria do Carmo a respeito de um livro que ela lançou em 2007. É esse livro aqui chamado Ética na Vida das Empresas. Maria do Carmo, uma questão que eu gostaria de saber. Já faz 5 anos que esse livro foi lançado. Se você tivesse que lançar o Ética na Vida das Empresas número 2, houve muitas mudanças, porque na época eu me lembro que você entrevistou vários executivos de grandes empresas, né? E aqui, muitos deles no Benchmark em Brasil, fazendo parte do Benchmark Brasil. 5 anos depois, se fosse lançar-se o número 2, como que estaria? Avanços, retrocesso, estagnação? Como que estaria, como seria o volume 2 da ética na vida das empresas? Eu acho que a ética como tal, os princípios éticos, etc., permanecem sempre. O que a gente nota é que nem todas as empresas que querem ter essa característica de empresa ética, na verdade, se mantêm
porque qualquer deslize pode atrapalhar 10 anos de imagem que a empresa levou para criar. E então acho que não é porque o tempo tenha passado, as empresas estarão mais ou menos éticas. Volto a insistir, as pessoas que estão nas empresas, se estiverem mais conscientes, mais participando mais ativamente, eu acho que sem dúvida essa parte de atividade, de voluntariado, de um trabalho mais voltado para o aspecto social das pessoas da comunidade e da própria empresa também, porque a primeira preocupação que o empresário tem que ter é com os seus funcionários. Se saber se na casa da faxineira, na casa do porteiro, do assessorista, como é a família dele, né? Se tem um atendimento, se tem escola, se tem saúde, uma assistência na área de saúde, etc. Então eu imagino que haja pelo menos um pensamento mais aprofundado sobre esses aspectos, mas os princípios serão os mesmos. Né? Então, na realidade, a ética é uma coisa perene, contemporânea, diária, né? Individual. Né? Mas como eu sou uma pessoa otimista e creio que a humanidade sempre evolui, eu diria que 5 anos se passaram e certamente a sociedade está mais atenta e está com mais valores éticos, que com certeza cobrando isso das empresas, elas vão estar retribuindo. Então, acredito que houve avanços nesse sentido, né? A questão do voluntariado que você citou, né? Nós aqui, esse programa que está sendo feito, que você está assistindo, está sendo feito por voluntários. Nós temos muitos voluntários aqui atrás das câmeras que estão doando o seu tempo para uma causa que eles acham justa, que é levar a informação até você, né? Bom, Maria do Carmo, eu queria também fazer uma outra pergunta para você, né? Que é em relação aos impactos da ética. Que a ética tem impacto no comportamento social é fato. Mas e a ética empresarial? Como que ela interfere no modo de vida da sociedade em relação às questões de produção e consumo? Como que a ética empresarial pode influenciar o seu consumidor? Sem dúvida, se houver uma preocupação com a pessoa, na verdade, a empresa, logo que se fala em empresa, a primeira coisa que a gente pensa é em lucro. Claro que a empresa tem que dar lucro, sem dúvida, mas a empresa é formada de pessoas, então ela tem que estar formada para pessoas e por pessoas. Eu acho que a maior preocupação é essa. Ver se o trabalho, o serviço ou a atividade que ela desenvolve, se for indústria, o que ela está produzindo, se isso está servindo a pessoa, a sociedade, as demandas da comunidade. E é isso que vai fazer com que seja ética esse aspecto, né, do consumo. E a pessoa, claro que algumas vezes, sem criar necessidades inexistentes. Porque o mesmo programa de televisão é visto por uma pessoa abastada e por uma pessoa muito pobre. A criança que está vendo o outro lá tomando iogurte toda hora, nem sempre vai ter essa possibilidade. Então, tem que haver um certo controle nisso e uma forma de apresentar de modo que as crianças, enfim, e todos, né, se sejam éticos, comedidos até nos anúncios. As crianças, o que fazem? Um exemplo muito simples, que nem a ética de grande empresa. Um pipoqueiro, numa saída de escola, ele já vai lá e entrega a pipoca na mão da criança, sem saber se a criança pode comer a pipoca aquela hora, se ela tem dinheiro para pagar, etc. Então, acho que em todas, a questão sempre de fundo é a consciência, pensar nas consequências e, enfim, nesses critérios e princípios. Tá certo. A gente tem, no caso, um pouco mais recente, a questão dos direitos do consumidor, né? Você colocar na sua embalagem o que você faz como respeito, né? Para saber se a pessoa pode comer aquele alimento, se tem isso, tem aquilo. Então, acho que as questões de direitos humanos, valores éticos, elas foram permeando todas as conquistas da sociedade.
E concordo que no que você falou, a empresa não pode ativar falsas demandas, que é o que você está falando, falsas demandas. Exatamente. Ela tem que ser mais comedida e não é o lucro pelo lucro e acabou. Mas nós temos aqui um quadro também que chama Pegada Jovem, que é muito interessante. A gente é uma equipe de jovens que vai até a rua ouvir o que o jovem tem a dizer sobre o tema que está sendo debatido aqui. E como o tema de hoje é ética empresarial, eu estou muito curiosa para saber o que o jovem pensa sobre isso. Vamos assistir. E aí, Bia? Tudo em ordem? Tudo em ordem. O que você está aprontando aqui, Bia? Tomando aí. Pílulas fantásticas? Você não ouviu falar? Já ouvi falar de várias dessas, desde quando isso dá certo? Oh, com certeza. A atriz falou na televisão que ela, olha, perdeu 5 quilos no mês. Eu tô acreditando. 5 quilos em um mês? Ela é paga pra fazer isso? Pelo amor de Deus, o que diz aqui atrás? 0 caloria. Só isso? Cadê a composição do produto? Ué, 0 caloria, tá composto. Você não acha que é muita falta de ética alguém fazer um negócio, um produto para emagrecimento e não colocar nem a sua composição, nem nada? Ah, vou jogar essa pílula fora. E olha, tô a fim de saber se o pessoal na rua sabe o que é ética. Vamos lá? Boa, vamos lá perguntar. Numa empresa, eu acho que ética é você tratar bem os seus funcionários, é você fazer com que os seus funcionários gostem de trabalhar na sua empresa. Que é não passar por cima das pessoas, dos seus companheiros, né? Saber o que a empresa quer e você cumprir com o que ela está precisando, cumprir as normas da empresa, seguir de acordo com o que você acha que é certo. Eu acredito que seja um compromisso assim, com os funcionários e a população, a cidade. A transparência da empresa nos produtos que utilizam, eu acho que é isso, né? Não ficar passando a perna nos outros, tomando atitudes para você se dar melhor e o outro e deixar o outro de lado. E olha, eu tenho que trazer até uma adoçante de casa, né? Porque nessa empresa só tem açúcar, né? Essas pílulas, 0 calorias, né? Mas fala uma coisa, será que todas as empresas são éticas? Será que o pessoal acha? Eles pensam isso? Vamos ver. Algumas empresas podem até ser éticas com o consumidor, mas nem todas são, elas omitem muitas coisas. Algumas empresas estão muito interessadas só no dinheiro, só em ganhar dinheiro e não estão se importando muito com o consumidor. Acho que falta muito. Acho que elas trabalham muito essa parte de sustentabilidade e marketing para elas. Algumas são, algumas deixam a desejar bastante. Interessante. O que você achou do pensamento da garotada, Maria do Carmo? Maravilhoso. Uma vez eu até lancei na sala de aula uma ideia sobre como instituir um programa ético numa empresa. E um aluno que tinha acabado de chegar de outro país e nem sabia se ele estava entendendo bem ou não o que estava sendo falado, ficou quieto e depois, numa oportunidade, veio conversar comigo e contar que ele abriu um comércio pequeno, sem muitas condições, mas que ele começou a colocar algumas coisas que pudessem ajudar as pessoas a se integrarem. Então punha lá um cartaz, sorria hoje, o outro de colaboração entre as pessoas, uma outra atividade. Cada dia ele estava procurando alguma coisa diferente para incentivar os funcionários. E isso fez com que mudasse um pouco as condições. Era muito pequena a empresa, mas ele conseguiu sentir uma diferença. E imagine isso numa proporção gigantesca de uma empresa que está sediada em vários estados e em vários países, tem plantas aí em todos os continentes. E transmitir essa cultura é maravilhoso, né? Então eu acho que a garotada está vendo as coisas, mas também está sentindo na pele que nem sempre as pessoas conseguem, nós conseguimos fazer. Eu ia dizer é possível, mas não é possível sempre, só que a gente não faz pela ganância, pelo egoísmo, porque quer ganhar mais lucro que o outro, etc. Né?
Mas é possível, o jovem já tem essa consciência, esse olhar crítico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim, é um passo adiante já. E falando em jovem, eu também acredito, e nós, o Instituto Mais, acreditamos que a educação é o fio da meada. Esses jovens devem estar nas universidades, sendo preparados para daqui a pouco estarem numa empresa tomando sua decisão. E que nós esperamos seja baseada em valores éticos, né? E eu queria te fazer uma questão. A disciplina ética empresarial, ela é uma disciplina obrigatória ou opcional nos cursos de administração de empresas, contabilidade, administração de marketing, porque isso faz toda a diferença, não é, Maria do Carmo? Sem dúvida. Quando iniciou essa disciplina, o primeiro foco era a área de marketing. Então, havia uma grande preocupação nesse setor. Mas na empresa em geral, e nas faculdades de administração, houve alguma época em que o MEC colocou como obrigatória essa disciplina, mas foi um período muito curto e depois já não se exige mais. E, enfim, é uma pena porque se a disciplina é bem ministrada, pode ser muito bem aproveitada, foco de grandes discussões e formação dos estudantes e discutir como solucionar esses problemas que existem. Então, acho que, apesar de não existir, eu conheço algumas faculdades que ministram essa disciplina e outras que eliminaram, porque a demanda pelos alunos, etc., o lucro, etc., é de outra... virou despesa e não investimento, né? É uma pena. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o site que você tem, que chama Ética Empresarial, que eu vou pedir para colocar na tela, porque lá tem muitos conteúdos dessa área, né? E que você, então, falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas que quiserem saber mais, o que elas encontrariam nesse site que você coordena. Esse site teve a preocupação de... eu queria saber a opinião dos empresários e como, na prática, eles introduziam ou simplesmente davam maior realce à ética nas empresas. E então comecei a fazer algumas entrevistas e que eles foram respondendo, cada qual, ou empresários, ou consultores, ou pessoas, enfim, que tinham experiência nas empresas e que foram respondendo questões mostrando como podia vivenciar algumas práticas na sua empresa. E depois também alguns artigos, tem vários artigos que as pessoas enviaram para o site, e algumas monografias, que são um pouco mais extensos, um material um pouco mais extenso. E livros, enfim, tudo que possa ser de interesse nessa área da ética nas empresas, eu tenho procurado e conto com a colaboração de vocês que estão nos assistindo também, para enviarem o material que tiverem, que quiserem, para colocarmos em discussão e conversarmos sobre esse tema que é bastante importante e impactante para as empresas. Não tenho dúvida disso tudo. Eu queria agora chamar a agenda, que a gente sempre traz dicas de eventos de sustentabilidade, de qualidade de vida, e que eu vou chamar a vinheta para falar sobre Agenda 2013. Atualização em práticas de sustentabilidade. Temas relevantes debatidos por especialistas e lideranças em sustentabilidade. Mais a apresentação de cases benchmarking certificados na última edição realizada. Participação gratuita com emissão de certificado pela internet. Inscrições pelo site. Aproveite e reserve já sua vaga. Bom, esses são os encontros técnicos que acontecem há mais de 10 anos. Maria do Carmo já participou. Esse ano participa de novo falando sobre ferramentas de responsabilidade social e ética empresarial. É em outubro a sua palestra, né, Maria do Carmo? Sim. Será um prazer estar com vocês lá. Muito obrigada. Então, são 5 eventos ao ano, com temas que foram apontados em enquete e tem certificado de participação, mas só que as vagas são limitadas. Corram, né, para reservar a sua. Mas eu queria dar outras dicas, né, de qualidade de vida. A Paulista, há pouco tempo,
todo sábado e domingo e feriados, ela tem a ciclovia, que fica bem ali em frente, a Paulista toda, ela tem uma ciclovia. Então essas fotos foram tiradas no Dia da Cidade, dia 25 de janeiro. Né? Os ciclistas, vocês estão vendo ao fundo o Parque Trianon, o MASP, porque já que vocês estão na Paulista, aproveitem para visitar o Parque Trianon, o MASP, o Parque Mário Covas, que fica tudo ali na redondeza. Afinal de contas, qualidade de vida também é sustentabilidade, não é? E eu vou pedir a pergunta do internauta, né, para fazer aqui para Maria do Carmo, que acabou de chegar, é do Cristiano. Como uma empresa pode implantar um código de ética? O Cristiano, o importante é que, em primeiro lugar, a alta direção da empresa, a alta administração, tenha interesse nesse código de ética, porque aí ele vai dar respaldo para todas as pessoas que estiverem envolvidas com isso. E quanto maior for o número de pessoas envolvidas nesse tema, tanto mais produtivo ele será, no sentido de que as pessoas assumirão esse código como algo em que eles participaram, que eles também trabalharam. E então é preciso estabelecer a missão, visão, valores da empresa, que muitas empresas já têm isso, e depois o próprio código vai materializar exatamente essa missão, visão e valores nos seus aspectos, quer dizer, a empresa ligada aos diferentes segmentos dela e ao seu público, né, fornecedores, clientes, os seus empregados, em primeiro lugar, seus funcionários, e tudo isso será contemplado no código de ética e as pessoas poderão, os próprios integrantes da empresa, poderão dar sugestões sobre como fazer isso, elaborar isso. E é um processo, não é alguma coisa que se faz do dia para a noite, são ouvidas várias pessoas, vários grupos de pessoas na empresa, e até que se elabore o código, passando por cada um e conferindo se em cada item daquele código aparece a missão, visão e os valores da empresa, o que eles estão pretendendo com aquela empresa. Basicamente seria isso o código. Cristiano, acho que o mais importante é o interesse, né, a mobilização para que a sua empresa venha a ter um código de ética. E a Maria do Carmo aqui, que é professora universitária, ela, além desse livro Ética na Vida das Empresas, ela tem um outro que ela é coautora, que é Fundamentos, né? De Ética Empresarial e Econômica. Nesse livro a gente trata principalmente dos diferentes da ética nos diferentes setores da empresa. E na quarta edição foi acrescentado alguma coisa a mais sobre globalização, alguns outros itens e também algumas questões ao final de cada capítulo. Isso pode ajudar para estudar, para o próprio empresário ver como introduzir na empresa o código de ética. Era a dica que eu ia dar. Então, aqueles que querem introduzir um código de ética têm, né? Nesses dois livros da Maria do Carmo, tanto a ética na vida das empresas, como os fundamentos econômicos. De ética empresarial e econômica. Para fazer o seu próprio código de ética. E, Maria do Carmo, a gente sabe que a ética está baseada, então, nos valores universais, nos direitos humanos, tem muito de filosofia, né? De direito, né? Você, como advogado, estudou tudo isso. Então, eu vou fazer uma pergunta. Se você tivesse que expressar numa frase o conceito da ética empresarial, que frase você escolheria para passar esse conceito? Eu diria que criar e manter uma empresa ética não é fácil. Supõe um esforço muito grande, mas vale a pena. É essa mensagem que eu gostaria de transmitir. Perfeito, Maria do Carmo, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, compartilhando o seu conhecimento aqui com a gente, num tema muito importante, muito polêmico, muito profundo, que não esgota em meia hora de conversa, né? E quero também falar para você, internauta, né, que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no site do Instituto Mais, onde você pode a qualquer momento recorrer a ele, né, para tirar suas dúvidas e saber um pouquinho mais sobre ética empresarial. Quero aproveitar também
para convidá-lo para o nosso próximo programa, que vai ser no dia 6 de fevereiro, próxima quarta-feira, com um tema muito interessante, gestão do conhecimento em sustentabilidade. E para falar sobre isso, vai estar aqui José Renato Santiago, que é um consultor em capital intelectual, inovação e gestão do conhecimento nas empresas. Zé Renato, ele tem vários livros relativos ao mundo corporativo. E eu espero vocês. Até lá!